Amado Deus vivo e poderoso, nós te glorificamos por esta hora inigualável, por este momento precioso em que aqui estamos, ó Deus, em busca de coisas diferentes que o mundo tem para oferecer. Viemos em busca, ó Deus, da Tua palavra, da Tua revelação, da sabedoria que vem do alto, do discernimento. Ó Deus, sabemos que as pessoas estão vivendo no mundo como zumbis, sem discernir o certo e o errado, ó Deus, à direita e à esquerda, mas nós viemos à fonte que sabemos, ó Deus, que é inconfundível, aquele que jorra da Sua palavra como rios de águas vivas. Por isso, nesta hora, Senhor, nós te suplicamos que venha sobre nós a Tua revelação, a Tua sabedoria. Nós confessamos, sem o Senhor, nada temos, nada somos e nada podemos, mas em Ti também confessamos, somos mais que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Capacita-nos nesta manhã a aprender, ó Deus, capacita-nos nesta manhã a discernir, capacita-nos nesta manhã, Senhor, a saber a diferença do santo e do profano, capacita-nos nesta manhã a sermos a resistência, ó Deus, lutando com o bem, dia a dia, contra as hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes. Capacita-nos a não nos curvarmos, a não nos rendermos, ó Deus, capacita-nos a confessar Jesus Cristo e os seus conceitos até a morte. Assim te pedimos nesta manhã a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Nós queremos saber se temos perguntas nesta manhã e vamos seguir assim o nosso trajeto. Temos alguma pergunta aqui na congregação? Temos? Não? Sim ou não? Temos. Pastor, muitas pessoas nessa época da eleição têm usado aquela parte de anular e votar em branco. Nós temos alguma coisa a dizer a respeito? Bom, anular, votar em branco, interessante que eu recebi um e-mail essa semana. A pessoa meio desesperada: pastor, nós somos obrigados a votar. Se nós votarmos em branco, o voto vai não sei para quem. Se nós anularmos, como é que fica essa história? Uma coisa bem confusa. Existe realmente uma falta de informação, porque não é todo ano que isso se repete. Mas, quando você anula um voto, se você for ao dicionário e ver lá, anular, o verbo, né? Anular, é cancelar. Mas como que você anula um voto? Se você usar lá na urna, tem os quadrinhos, né? Viu? Já passei por lá. Tem os quadrinhos. Se você colocar número ali que não existe, um exemplo, coloca o meu número lá. O meu número é 3333. Se não existe nenhum candidato com esse número, só eu, não vai aparecer foto de ninguém, não vai aparecer nome de ninguém, e se você confirmar, você anulou o seu voto, porque aquele número não existe. Anulou. Aí vem a urna muda para o próximo candidato. Se você de novo anular, até terminar, até que a sessão diga, terminou sua votação. Né? Agora, votar em branco, tem um botãozinho lá, né? Que é mais rápido, né? Pelo menos para mim ele é bem mais rápido. Branco, confirma, branco, confirma, branco, confirma. Vou embora para casa fazer o que tem, fazer coisa mais importante. Então, votar em branco, as pessoas dizem, não, mas se você votar em branco, os votos vão para o partido o partido em vigência, o partido do governo, aquele que está na frente. Não, essa informação não é verdadeira. Votou em branco, votou em branco. Tanto que quando termina as eleições, vem a estatística. Eleição do dia tal, fulano de tal, tantos milhões de votos. Não sei quem, tantos milhões de votos. Votos nulos, tantos votos nulos. Votos em branco, tantos votos em branco. Não se diz, nunca se ouviu dizer que os votos em branco são jogados para ninguém. Isso não existe. Agora,
Quem assistiu uma reportagem da Band sobre as urnas eu já desconfiava desse negócio há muito tempo, um negócio que é programado. Assistiu, né? E quando começou esse negócio de computador, existia uma linguagem chamada MBasic, acho que era isso, MBasic, DBasic, COBOL, como é que chama? COBOL, isso, COBOL. Você tem visto isso por aí? Não viu mais. Esta é a linguagem de programação de um computador. Antes tinha cursos que ensinavam isso. Você estudava esse tipo de linguagem e você fazia programas. Cansei de fazer programinha em computador para exibir coisa na tela, para pular de uma página para outra, uma série de coisas, exibir mensagens, desenhos. Essa é uma linguagem de computador, de programação de computador, que hoje você só vê essa linguagem, que antes era a coisa mais besta que tinha no mercado, agora é coisa de elite. Você não aprende isso aqui facilmente. Só entrando num curso de programação. Antes isso estava em tudo que era cursinho por aí. Você entrava para aprender isso. Hoje não. Hoje você entra para aprender a mexer no computador e você não tem acesso a essa linguagem de programação. Então, quando eu estudei isso aqui, depois que saíram as urnas eletrônicas, eu falei assim, que beleza para fazer fraude. Que beleza. Por quê? Porque mesmo que eu digite o número de um determinado candidato, a urna me faz até, se quiser, aparecer a tela, a face, o rosto daquele candidato, mas existe a linguagem de programação que o número que eu digitei ali vai corresponder a outro número. O camarada que programou as urnas, ele faz o que ele quiser. Eu pensei cá com os meus botões, mas eu disse, não, esse negócio é muito controlado. Ninguém vai jogar uma urna no mercado para votação sem primeiro fazer o teste. Me enganei redondamente. Hoje tem gente já dizendo que na hora de votar apareceu a foto de outro candidato, quando colocou o seu número. Outros já estão aí sabendo realmente que estão votando em um, mas estão elegendo outro. Meu irmão, esse negócio aí rola muito dinheiro. Você já ouviu falar nos cartolas do futebol? Também existem os cartolas da política. Se tem um lugar que rola grana, é política. Então, você acha que quem está lá dentro está preocupado com o povo? Não, eu vou entrar para asfaltar as ruas. É mesmo? Parabéns, estou feliz da vida. Eu vou entrar para baixar o IPTU. Tá, me conta outra piada, que essa daí eu já ouço desde que me entendo por gente. Viu o debate do Cabral, Peregrino, que foi o outro? Candidato a governador? Foram 3, eu não lembro do outro agora. Foi um show. Não, porque nós fizemos isso, fizemos aquilo outro, também aquele da presidência, com Dilma, com Marina, Serra, não sei se teve outro, um do PSOL. Resultado, não porque nós fizemos isso, aquilo, não, isso aí já foi feito no governo anterior, isso é continuidade. Não porque nós vamos baixar isso, baixar aquilo, não, peraí, vocês aumentaram já aí a conta de água 3 vezes. A energia elétrica já aumentou não sei quantas vezes. O que vocês estão fazendo? Aí começam ali, um querendo denegrir o outro e se eleger, se beneficiar. Aí começam a colocar os podres todo para fora. Teve um ano aí, acho que foi o ano de 2009 ou 2008, a energia elétrica aumentou 3 vezes. Ninguém soube de nada. O camarada está pagando a conta. O que você imagina? Poxa, gastei mais, tenho que controlar. Aí você faz que nem eu fiz, troca a casa todinha, coloca lâmpada econômica, deixa de ligar aparelhos, deixa de viver em certo conforto, cancelei o ar-condicionado, já não ligo, e usava ele somente para rádio.
por causa de transmissor, essas coisas assim. Resultado, excluí o ar-condicionado, criei um sistema de refrigeração lá que está dando certo para não ligar o ar-condicionado, para não ter que pagar uma conta absurda. Você faz o que for, não adianta, porque eles vão e aumentam a energia elétrica. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você, meu irmão. Se você não gastar, o que acontece com a Light? Se um mercado não vender, o que acontece com ele? Ele fecha. Se o camarada da loja de material de construção não vender, o que acontece com ele? Ele fecha. Você viu um mercado imenso, Carrefour, fechou. Imenso, fechou em vários lugares. Se a Light não vender energia elétrica, ela fecha. Então, se você... A ciência está descobrindo, a ciência tecnológica está descobrindo meios de cada vez mais você produzir energia e economizar mais. Para a Light isso não tem graça nenhuma. Ah, tá, o povo está gastando menos? Então aumenta a conta. Porque eles precisam sobreviver, eles precisam pagar a energia que eles estão comprando a preço de dólar, lá das, sei lá de onde. Se você não gasta, não interessa, a sua conta vai ser aumentada. Quanto menos você gasta, mais você vai pagar, senão a Light não sobrevive. Então não interessa, que nem eu, usei um monte troquei tudo que foi lâmpada incandescente por lâmpada comum. Mudei vários sistemas. Ué, o que adiantou? A conta que vinha 80, agora vai 120. Não interessa para a Light que eu esteja economizando, interessa que eu sou uma fonte de renda para ela. Se eu diminuo o meu consumo, ela aumenta a minha conta, porque o valor da minha conta já é planejamento dela. Então essas coisas que acontecem por aí. Então veja bem, na política é a mesma história. Quem está lá dentro, meu irmão, não está pensando em diminuir imposto, conversa fiada. Cadê a coragem dos governadores de mexer na taxa de vistoria que nós pagamos anualmente, que só o Rio de Janeiro tem? Cadê a disposição deles? Você tem ideia de quanto gasta cada um de nós pagando que tem veículo nessa cidade? R$42, cada carro pagando R$42 para chegar lá num posto e o camarada olhar para o teu carro e dizer assim, seta para a direita. Seta para a esquerda, sente farol baixo, lanterna, alto, pisa no freio, tá, legal, tchau. R$42 ficou ali. Hã? R$87? Não, eu me rendo, pode levar tudo. Que isso? Não me mata, poupa a minha vida. Que isso, meu, sério? Então, meu irmão, o Estado está querendo diminuir imposto? O Estado está botando a metralhadora na tua cabeça. Por que você acha que perseguem os camelôs? Porque são vagabundo? Não, quem é vagabundo não vai trabalhar de camelô. Quem é vagabundo vai fazer qualquer coisa, menos trabalhar de camelô, debaixo daquele sol, comendo CO2 de carro o dia todo. Por que perseguem os camelôs? Porque não pagam, não tiram nota fiscal. Só por isso. Então... meu irmão, essa história de Estado é um caso sério, muito sério. Deixa eu pegar o meu apagador aqui, antes que o Estado me apague. Então, vamos voltar aqui. Os votos nulos são nulos, os votos brancos são brancos. Mas, o que já vemos por aí, são urnas pré-programadas, logicamente, a linguagem do computador está aí para quem quiser, né? São urnas já pré-programadas que fazem com que, pelo menos são os depoimentos de várias pessoas e dos próprios jornalistas, o que descobriram, não sou nem eu que estou falando, eu apenas desconfiava, mas a reportagem não é minha. Então, está tudo aí e hoje você tem a opção sim de votar nulo, mas pode ser que o seu nulo esteja dando um voto para alguém. Ou será que não seria a parte mais fácil de programar essa? Se alguém votar nessa urna aqui em branco, os candidatos vai para o meu amigo. Os números dos votos vai para o meu amigo. Quanta gente vota em branco nesse país? Não quer dizer que todas as urnas foram programadas, mas dos milhares e milhares de urnas, se programar umas 10, meu irmão, joga essas 10 lá para o interior,
Joga essas 10 bem para longe, onde ninguém vai querer se preocupar em fazer conferência. Urna arrecadada aqui no centro da cidade, que são milhares e milhares de eleitores, todo mundo vai vir em cima dessas urnas para conferir. Mas urnas espalhadas no interior do país, quem vai estar preocupado com isso? Pirataria aqui no centro, de vez em quando a federal vai lá, arrebenta tudo. Eu fui esses dias em Vigário Geral, eu vi um sistema de pirataria fantástico. Aqui, o camarada ainda bota a capa do CD para vender. Lá em Vigário Geral, eu vi as pessoas tocando em praça pública, obra dos outros e vendendo. Quem vai estar preocupado em ir daqui a Vigário Geral? A preocupação é grandes centros, concentração. Então, coisas desse tipo. Então, eu não sei se seria realmente que eu coloquei, se foi a pergunta. Se não for a pergunta, pode perguntar de novo. Temos mais perguntas? Não, em quem eu vou votar, não. É secreto o voto. Pastor, com relação a essa matéria que eu vi ontem também, teve uma outra que estava dizendo que por essas pessoas manipularem as urnas, por isso que esses institutos de pesquisa sabem quem é que vai ganhar no futuro. Um exemplo, fulana está com 50% do voto das intenções. Quer dizer, eles entrevistam aproximadamente 3.000 pessoas, quer dizer, eles já sabem até quem vai ganhar, exatamente por manipular os cartões que são introduzidos dentro das urnas. Nós temos agora a razão para desconfiar da própria sombra. Já vimos que nós somos bonecos, já vimos que nós somos marionetes, já vimos que a fachada... Brasil, país democrático, isso sobrevive nas nossas costas. Se as urnas dessem lá, dia de eleição, número de votos válidos, meia dúzia, o povo ia dizer assim, lá no exterior iam dizer assim, não tem ninguém gostando desse país democrático. Essa democracia do Brasil é fachada. Então, nós temos realmente, hoje, motivo para desconfiar de tudo. E cá entre nós, irmão, existe um sistema maçom, ou como alguns chamam, os Illuminatis, ou o rito escocês, não sei de onde, rito egípcio, enfim, é satânico mesmo. Um sistema maçom que nós temos visto dominar tudo. Nos Estados Unidos, depois de Abraham Lincoln, estou falando depois de Abraham Lincoln, que eu não tenho informação se Abraham Lincoln era ou não maçom. Mas depois de Abraham Lincoln, todos os presidentes que assumiram nos Estados Unidos eram maçons. Tem símbolo da maçonaria em tudo que é cédula do dólar. Porque eles estão dominando, são eles que cuidam da parte financeira, são eles que cuidam da parte da indústria, eles dominam tudo. A maçonaria está em todo lugar. E você acha que vai subir nesse poder alguém que não seja da permissão deles? Só se Deus interviesse. Mas como Deus não se envolve com política, de vez em quando Deus mata um e outro aí. Ou às vezes não mata, mas deixa morrer. Eu vi uma vez, quando estavam 2 presidentes para serem eleitos, ainda naquele tempo do colégio eleitoral. Um era o Tancredo e tinha outro. Como era o nome do outro? Figueiredo? Não, mas... Maluf? Isso, eu acho que foi isso. Foi isso. Então, o colégio eleitoral, aquele grupo de pessoas que votavam, só tinham 2 candidatos para escolher. Dessa vez eu fiquei extasiado com a profecia. Então, ou votaria no Maluf, ou votaria no Tancredo. Aí dentro da igreja, numa roda de oração, uma irmã orando disse assim: Senhor, dize-nos quem tu escolheste, porque o mundo estava sofrendo aquela transição política, né? Dize-nos quem tu escolheste para governar o Brasil desta vez. Levantou uma voz na ponta da roda assim, disse assim: eu não escolhi ninguém, nenhum desses que estão aí, eu escolhi outro. Caramba, eu falei, como? Como? Vai ser ou um ou outro. Eu falei, essa eu quero acompanhar. Resultado, Tancredo Neves ganhou, assumiu, não governou nem um dia.
Não governou nem um dia. E depois parece que quem assumiu foi o Sarney. Naquela época, o Brasil viveu um momento fantástico. Eu lembro que eu tinha comprado uma jaqueta na Impecável Maré Mansa e eu tinha uma prestação para pagar. Resultado, depois que o Sarney assumiu e veio com aquele plano chamado Tabita, não sei o que lá, e um monte de coisa, quando eu fui pagar a prestação, o camarada falou assim, peraí, calculou lá, ele me devolveu quase o dinheiro todo. Eu falei, ué, que isso? Não, é a reforma tal. Todo mês que eu ia com aquele, por exemplo, eu ia pagar R$100, um exemplo, R$100. Ele me devolvia dinheiro, eu pagava R$20. Eu falei, caramba, que projeto tremendo. Pensaram no povo. Foi o melhor tempo que nós vivemos. Pelo que eu vivi na minha vida, no meu mundinho, foi o melhor tempo. O dinheiro estava dando para tudo. Tá, permaneceu? Não pode permanecer, meu irmão. Tudo aí vive num sistema de arrecadação. Não pode dar nada para o povo, não existe esse interesse. Outra coisa que acontece, né? Deixa eu tocar nesse assunto. Hoje o Brasil está impregnado de produtos da China. Caramba, tu vai comprar o cortador de unha made in China. Daqui a pouco tu vai comprar o feijão e o arroz, vai vir made in China. Tudo vem da China, meu irmão. É uma coisa impressionante. O guarda-chuva vem da China. O relógio está vindo da China. Tudo, as pilhas estão vindo da China. Está tudo vindo da China. Aí as pessoas dizem assim, caramba, a China está dominando o mercado mundial. Não, não é verdade. Eu estou deixando isso aqui que eu quero voltar falando isso aqui. Não é verdade que a China esteja dominando o mercado mundial. A realidade é que a China é a nação que mais possui trabalho escravo. Então, enquanto os Estados Unidos pagam, um exemplo, $1.000 para um funcionário, no Brasil se paga aí R$500 num salário mínimo, na China não, na China existe um trabalho escravo muito grande. Então, como eles não pagam a funcionários, eles exportam a preço de banana e para eles é muito mais lucro. Enquanto os Estados Unidos têm que exportar um produto para o Brasil e pagar aí uma série de situações, vamos dizer, R$500 por essa, tanto com funcionário, exportação, etc. Não, na China eles não pagam isso. Eles conseguem exportar um produto para o Brasil a R$100, um quinto do valor, porque lá existe uma exploração. Os prisioneiros chineses são obrigados a produzir. Trabalham para produzir para o Estado. Eles sequestram pessoas nos sistemas religiosos e tudo mais, crianças, adolescentes, e toma-lhe exploração. A China explora, a China tem um trabalho escravo. Então, na verdade, o que deveria acontecer? Todas as nações, na verdade, já têm ação contra a China, movida na ONU, né, Organização das Nações Unidas, mas eu não acredito que vai resolver. Todas as nações deveriam se unir e boicotar a China. Ela está entrando no mercado à custa de um trabalho escravo. Ela não paga os impostos daquele empregado, vamos assim chamar, ela não paga os direitos daquele empregado, ela não paga o fundo de garantia daquele empregado, ela não paga nada daquele empregado, e muito menos um salário digno. Usa o camarada lá nos sistemas opressores da ditadura chinesa e depois o produto que ele fabrica, joga em qualquer mercado a custos quase zero. Então tudo para ela é lucro. Isso faz parte o quê? De um sistema de Estado, né, oprimindo o cidadão. Porque isso não é só, eles não fazem isso só com os prisioneiros. Eles fazem isso com o povo de um modo geral. Na China existem suicídios coletivos. Suicídios coletivos, pessoas se reúnem para se suicidar. A China oprimiu tanto, eu tive essa notícia, não sei como está agora, a China oprimiu tanto
o sistema de internet até obrigar o Google a tirar o seu provedor, o seu sistema de dentro da China. Porque através da internet, pessoas estavam gravando situações em celular e jogando para o mundo todo. Pessoas estavam tendo acesso às informações do Ocidente. Pessoas estavam recebendo vídeos lá dentro da China, sendo instruídas, uma série de situações. A China cercou, né? Tem as muralhas da China, né? Cercou o seu mundinho ali, explora aquele povo de uma maneira sobrenatural, e a população da China é muito grande, é uma nação muito antiga, e isto é o que a China faz. É um Estado simplesmente explorando. O que a Rússia fez? Não sei por que tocamos nesse assunto, talvez, ou para agora ou para o futuro isso seja importante. O que a Rússia fez? A Rússia, enquanto as nações procuram criar uma moeda com valor de compra, valor de conquista, a Rússia desenvolveu uma moeda financeira em que o valor dela é mínimo. Ou seja, o cidadão que recebe o seu salário, o seu trabalho, o seu dinheiro mensal, ele tem aqui um dinheiro que dê apenas para ele pagar uma casa e pagar a sua alimentação. Ele não tem uma sobra nesse salário. Porque o que acontece no país capitalista? Você trabalha, quanto mais você trabalha, você vê aí uma oportunidade de ter um salário maior. Então você tem uma sobra no final do seu mês. Você vai somando essa sobra, sobra mais sobra, chega uma hora que você pode se transformar num microempresário. Chega uma hora, se a sua empresa prosperar, você pode se transformar até num grande empresário. E quando isso acontece, você sai de ser da camada popular e passa a entrar numa camada aonde você vai influenciar, aonde você poderá inclusive abalar a rede de dominadores que já está estabilizada. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a Rússia tem uma moeda que não dá nenhuma condição de um cidadão comum se transformar em alguém influente na sociedade. Um projeto de quem? Do Estado. Uma elite dominou e disse assim, vamos tirar o valor da moeda, o camarada ele pode trabalhar a vida toda. Ele não vai sair de ter a casinha dele e pagar a comida dele. Ele é exatamente igual o quê? Uma vaquinha que tem o seu curral e que come a sua ração. E vai produzindo para quem? Para o Estado, para as elites, para os Rockefellers da vida. Engraçado que ultimamente temos ouvido falar tanto em Rockefeller, né? Família rica, influente. Meu pai já falava nesses caras. Meu pai. Eu tive uma visão esses dias, quando eu comecei a ouvir falar esse negócio de Illuminati, aquelas denúncias, a família influente, os Rockefellers. Eu tive uma visão, eu pequenininho, dentro da sala, e meu pai olhando para a televisão falando assim, os Rockefellers. Eu tive essa visão, falei, caramba, meu pai já falava nesse negócio. Então, meu irmão, deixa eu voltar aqui agora, estou deixando essas informações, só para que você tenha noção do que é Estado, do que é a visão de querer dominar, colocar todo mundo como massa de manipulação. O Estado quer que nós produzamos para ele. Como eu estava falando dos maçons, nessa parte das urnas que o Diego colocou ali, então, o que faz? Faz uma pesquisa. Agora, nós entrevistamos 1000 pessoas, tá? Me dá aí o nome e a identidade dessas pessoas entrevistadas. Não, ninguém tem nome, ninguém tem... Não, nós entrevistamos. Nós fomos para a rua e entrevistamos, mas ninguém divulga a lista dos entrevistados. Interessante que nós moramos num centro como esse. Quem aí já foi entrevistado sobre quem vai votar? Ninguém, nenhumzinho. Ninguém nunca te parou. Veja bem, eu estou caminhando aí, daqui a pouco eu estou com 50 anos. Morando e passando nesse centro urbano aí imenso todo dia.
Nunca ninguém me parou. Vem cá, qual a sua intenção de voto para esse ano? Ué, por que todo ano eles divulgam que não sei o que do Ibope, que não sei o que de quem, que foi ao centro da cidade e entrevistaram não sei quantas mil pessoas e a maior intenção de votos é para fulano? Ué, mas nunca ninguém me parou. Eu nunca vi nenhum movimento dessa natureza no centro da cidade. Nós aqui, imagina quantas áreas nós cobrimos dia a dia nessa cidade. Nunca ninguém nos parou. Então, lança-se uma falsa pesquisa e já se programa, né, Diego? As urnas para corresponder àquela pesquisa. Beleza. Quando acontecer, primeiro que o povo não está nem aí para quem vai para o poder ou quem deixa de ir. Quando acontecer, todo mundo aceita. O Ibope já tinha dito, o IBGE, o não sei quem. Tudo que é centro de estatística está dominado pela maçonaria, dominado pelo Estado. Tudo que é centro de estatística. Por exemplo, ouvimos dizer agora na televisão que a dívida externa do Brasil está em não sei quantos trilhões, esqueci o número agora. 3 trilhões? A dívida... mas não falaram que a dívida externa tinha sido paga? O homem falou isso na televisão. A dívida externa do Brasil está, parece que foi 3, em 3 trilhões de reais. O Estado ficou calado? Se eu sou um governador, um presidente, e aparece alguém, no caso foi um candidato, dizendo que a dívida externa do país, está jogando essa informação para a população, dizendo que a dívida externa do país está em trilhões de reais, eu vou ficar calado? Não, vou chamar esse camarada diante das câmeras e dizer para ele, prova. Mas quando o presidente assumiu, com 3 meses, disse o quê? Pagamos a dívida externa. O povo brasileiro, poxa, está vendo? Os outros que entraram antes dele eram tudo ladrões, não pagaram porque não quiseram. Ele tem 3 meses no poder e já pagou a dívida externa. Não pagou nada. Se tivesse pagado, não ia ficar calado diante da informação que foi jogada na televisão. A dívida externa do país já se encontra em mais de 3 trilhões, se não me falha a memória numérica, alguma coisa trilhão. Não sei se é 3, não sei se é 30, eu não sei o que é, mas é alguma coisa nesse sentido. Então, meu irmão, nós somos manipulados. A nível de trabalho, a nível de estatística financeira, essas coisas, simplesmente nós somos manipulados. Como disse, né, já disseram, o povo pensa o que a mídia publica. Então, a única chance que nós temos de deixar de ser escravo se chama Bíblia. Quando você seguia pela Bíblia, você não quer saber se a infração vai ser 0 ou 1000, não te interessa, porque quem põe pão na sua mesa é Jesus Cristo, e ele não depende de infração. Quando você seguia pela Bíblia, não interessa se o Brasil está devendo, se o Brasil está lucrando, nada disso interessa. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é, como Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos ainda perguntas? Ninguém perguntou em quem eu vou votar? Não estão interessados? Não? Nenhuma? Aí também não. Bom, então, meu irmão, eu quero continuar colocando para você uma posição que você tem que atentar. Nessa época de eleição, existe uma tentativa imensa de manipulação do seu voto, porque não interessa nem muito em quem você está votando. Isso não interessa muito. Todos que entram se corrompem. Você já não viu isso? Quanta gente já entrou com boa intenção? Lembra do Lindbergh, um jovenzinho que agora é senador? E quando esse camarada entrou, limpinho, purinho, e agora? É outro lixo. Lembra do Luiz Inácio Lula da Silva, um pobre no poder? Você lembra? Lembra dele?
Pois é, hoje as associações deles são uma coisa impressionante. O que nós já vimos a nível de política? Não interessa o quão limpo nós entramos, nós vamos nos sujar. Porque não tem como não se sujar. Você lembra que enquanto o Lula combatia o FHC, porque se você não sabe, eu vou te dizer uma coisa, o FHC continua no poder até hoje. Impressionante que decisões do governo, quando você vai examinar lá os detalhes, alguém consultou o FHC. Eu fico, por quê? Mas o cara já não saiu do poder? Mas lá está o seu Fernando Henrique Cardoso dando uma opinião. Ele continua no poder. Enquanto Lula combateu o FHC, vinha a eleição, ele perdia. E vinha a eleição, ele perdia. Um dia apareceu uma reportagem, e eu vi nessa reportagem Lula e FHC e mais um monte de gente, farinha do mesmo saco, sentados numa mesa redonda. Eu falei assim, na próxima eleição o Lula entra. Porque eu vi ele de braços dados com a elite política, sentado na mesma mesa, rindo, brincando, um contando piada para o outro, apertando a mão. Eu falei, na próxima o Lula entra. Não deu outra. Assim que veio a eleição, o Lula ganhou. Tinha o apoio de Fernando Henrique, tinha o apoio de um monte de gente que o nome não faz parte das minhas memórias. Ou seja, se você não faz uma aliança, se você não se rende, se você não se une, você não tem posicionamento, você não tem destaque, você não consegue conquistar absolutamente nada. Então, eleição é isso. Nós somos manipulados. Não adianta dizer, eu vou votar em fulano, que fulano vai mudar. Não muda nada. Desde que eu era criança, que se falava em política, meu pai já reclamava de política. Entra ano e sai ano, não muda nada. Todo mundo promete e não cumpre. Todos nós não ouvimos isso a vida toda. Mas nós, sempre que vem a época da eleição, a mídia, as pessoas dizem assim, o voto é a sua arma. Mentira. O voto representa a sua escravidão, submissão ao Estado. O voto não é a sua arma. Você não vai mudar nada, porque eles todos estão de acordo. Eles todos estão associados. A prova, lembra do tal do político cristão, o garotinho? Como é que pode um político cristão se unir a quem ele se uniu? Se associar a quem ele se associou? Hoje tem os seus bens bloqueados porque roubou 200 milhões. Haja zero, né? Roubou 200 milhões. Provaram que ele roubou, então bloquearam os bens dele, está brigando aí em coisa na justiça. Ora, mas esse não era o político cristão apoiado por todas as rádios evangélicas? Até hoje os crentes de meia tigela passam aqui e jogam um monte de folheto dele aqui dentro da igreja. E no outro dia eu estava em cima na janela e eu ouvi quando alguém disse assim, não, aqui joga bastante folheto porque aqui tem muita gente para votar. Já estão com a cabeça manipulada e acham que a sua também vai ser. Eu gostaria mesmo de um dia ver entrar aí na política alguém que fizesse diferença. Dizem que um dia entrou, né, um tal de Getúlio Vargas. Ou seja, político bom é político morto. Fala, meu. Pastor, se eles têm essa união toda assim, por que durante os 2 meses, quase 3 meses de comício, Fernando Henrique não apareceu uma vez sequer, o único candidato dele que é o Zé Serra? Por que não apareceu? Não apareceu aonde? Por que não apareceu uma vez sequer no comício do Zé Serra, Fernando Henrique? Se o Zé Serra é o candidato dele. Ah, tá. Tem essas coisas aí também. Quando não está agradando muito, começam as briguinhas. Ah, eu recebi uma carta. Eu recebi uma carta daquele dono da melodia, Francisco Silva. É Francisco Silva, né? Recebi uma carta dele. Primeiro eu recebi um monte de carta com candidato e tal. Depois eu recebi uma carta dele lamentando, dizendo, estou escrevendo esta carta chorando,
Porque o nosso irmão, aí ele dizia assim, ainda vou chamá-lo assim, o nosso irmão garotinho nos traiu. O nosso irmão garotinho abriu processos contra a rádio, abriu processos contra mim, porque não entende que eu não pude dar continuidade ao programa político dele, que era de graça na rádio, porque a lei proíbe que quando se aproximam das eleições, e ele vem lamuriando e dizendo que está escrevendo a carta chorando. Eu também não aguentei de emoção, irmão, eu chorei tanto. Tinha tempo que eu não chorava assim, eu fiquei tão profundamente emocionado com a briga deles, sabe? Na verdade, ele estava querendo fazer uma campanha contra o garotinho, tipo assim, você que me ama muito, não vote nele. É o que ele estava dizendo. Fiquei profundamente emocionado com a carta dele e já até reservei ela para fazer uma filmagem, daquelas bem light, bem amigáveis, que eu acho que ali tem um conteúdo muito bom para a gente trabalhar. Então, separei a cartinha que ele mandou, como se a população tivesse preocupada com a briga de dois mercenários, ladrões, enganadores, políticos que sempre roubaram a nação, que a única coisa que faz é um querer colocar o filho na posição porque o salário é bom, ninguém faz nada. Francisco Silva, Harold de Oliveira, quem conhece Harold de Oliveira? Harold de Oliveira é o dono da El Shaddai. Saiu uma lei que ia favorecer aos que têm carteira assinada. Como é que chama a carteira assinada? CLT, isso. Exatamente, CLT. Saiu uma lei sobre esse negócio, e aí iam favorecer os trabalhadores de uma maneira tremenda, iam mexer em negócio de carga horária, iam mexer em negócio de, quando a empresa atingia um certo faturamento, teria que repassar parte desse faturamento para os funcionários, a empresa ia ter que dar cesta básica, saiu uma lei dessa, fizeram a lei. Às vezes tem gente bem intencionada, ainda não se corrompeu, né? Mas vai se corromper se demorar mais um pouco. Então o camarada fez a lei, jogou para o Congresso, quando foi votar, a lei não passou. Eu li a lei, não passou. Aí, uma lista dos políticos que votaram contra aquela lei. Adivinha qual é o primeiro nome? Harold de Oliveira, por um Brasil melhor. Não é a propaganda que eles fazem? O primeiro a votar contra a lei foi ele. Por quê? Porque ele tem empregado. Ele é empresário. Ele é dono de um monte de patrimônio. Como que ele vai ser estúpido de votar a favor do empregado? Se ele vai sair do bolso dele. Você está entendendo? E assim é esse país. Os que estão na política são os mesmos donos das empresas. Os que estão na política são os que possuem as mídias, são os que possuem as televisões, os jornais, as revistas, são os que possuem as empresas. São esses que estão lá na mídia. Existem leis agora proibindo a confecção de novos partidos. Qual a intenção disso? Não é proibindo taxativamente, mas criando regras que você não consegue criar um novo partido. Por exemplo, saiu uma lei, é permitido a confecção de rádios comunitárias. Tá, mas aí o camarada pede tanta coisa, parece que ele está pedindo até CPF da tua bisavó, o nome do teu tataravô, a origem, aonde nasceu o teu tataravô. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? São exigências tão terríveis que você não consegue chegar lá, para as rádios comunitárias. Então o processo para no meio e você fica à mercê do Estado. Enquanto o Estado permitir, você vai em frente. A hora que ele diz assim, não, vamos fechar, ele manda a federal, mete o pé na porta, quer levar os equipamentos, quer tudo. Teve um caso aqui no estado do Rio, quando a federal chegou lá, a comunidade se colocou na porta da igreja, falou, na porta da rádio, disse assim, não vão entrar. Não, mas que não vai entrar. Por quê? Porque a lei está lá no Congresso, estamos brigando no Congresso e não vai entrar. A polícia chegou, entrou no seu carro e foi embora. A rádio está lá até hoje. A rádio está lá até hoje. Ninguém tocou. Porque não existe a permissão
para que a federal invada nenhum local. Isso é burocrático. Eles têm que fazer o quê? Emitir. Tem uma rádio pirata na Presidente Vargas, tá? Constatou? Existe uma rádio pirata ali? Tem que ser emitido um documento ao Ministério Público. O documento tem que ser julgado lá, não sei por onde, tem que passar na mão de um juiz, e o juiz responsável diz assim, vai lá e fecha. Até hoje, todas as rádios que foram fechadas, Campo Grande, São João de Meriti, toda a Baixada, muitas rádios foram fechadas. Nunca foi apresentado nenhum documento. Simplesmente a Anatel diz assim, vão fechar. Vai lá e fecha. Se a população se colocar na porta da rádio, eu quero ver eles fecharem. Não vai fechar, vão prender, vai levar todo mundo, mas não vai fechar. E assim aconteceu, resultado, ninguém foi preso e a rádio não foi fechada. Então, meu irmão, existem interesses de elites e nós aqui embaixo somos apenas uma massa de produção para o Estado. Se você acreditar que realmente vai mudar, teu candidato vai entrar, né? Aquele camarada que veio na rua, te abraçou, tirou uma foto contigo instantânea, sorriu para você, apertou tua mão. Se você acha que ele vai lembrar de você daqui a um ano, vote nele. Eu acho que ele não vai lembrar de você. Mas política é isso. Temos alguma pergunta? Não? Hoje é um dia que ninguém está em casa nem ouvindo rádio, né? Está todo mundo votando por aí. Daqui a pouco nós vamos lá também votar. Alguém tem um número aí? Bom, então, política. Eu vou criar um slogan, política. Eu tô fora. Esse é meu slogan. Política, eu tô fora. Eu vou lá, sei lá se um dia eu posso precisar desse documento em dia, do título de eleitor, para dar um olé no Estado, fazer alguma coisa, né? Se bem que eu acho que eu não vou nem precisar. Eu mantenho toda a minha documentação em dia. Para caso eu precise dela, as coisas me facilitem. Só para isso. Tirar um passaporte, título de eleitor, está aqui. Lá vou eu. Eu ganho tempo com isso, só isso, né? Não sei o que lá, título de eleitor, está aqui. Vou abrir um CNPJ, sei lá, montar o que, título de eleitor, está aqui. Pode sondar, está ativado, bonitinho. CPF, está aqui. Identidade, está aqui. Comprovante de residência, está aqui. Caverna tal, andar tal, está tudo lá, tudo reservado. Minha documentação ela é toda em dia, mas não quer dizer que eu ando segundo aquilo ali não. Né? Documento da igreja, está aqui. CNPJ, está aqui. Inscrição não sei aonde, está aqui. Eu quero não sei o que, peraí, eu não tenho esse documento. Eu ligo lá para o sistema jurídico, me manda o documento tal, que eu não tenho aqui. Está aqui. Agora, o que está escrito no teu estatuto? Não sei. Mas está aqui. Amém, meu irmão? Então, eu acho que você deve, sim, manter toda a sua documentação em dia, porque você pode precisar dela só para agilizar algumas coisas. Não é ousar que Jesus esteja limitado a elas, mas às vezes. Amém? Nós vamos dar uma paradinha ou temos pergunta antes? Não? Então vamos dar uma paradinha? A gente bebeu uma aguinha, um cafezinho e já já a gente volta.